espírito irmão Clarencio, desejando fazer um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno. Primeiramente, eu vou ler uma mensagem do livro de Antônio de Aquino, Reflexões, volume 1, o médium altivo Caríssimo Panfiro. A mensagem é a número 13 e nos diz assim: o corpo nada mais é que a materialização da presença de um espírito junto a nós. Uma existência nada mais é do que o compartilhamento de ideias e possibilidades. A vida, portanto, para nós deve ser vivida, como nos fala o Evangelho, em espírito e em verdade. Que possamos aproveitar essas palavras de Antônio de Aquino. Nesse momento, eu inicio uma prece para nós fazermos o nosso estudo. Amado Pai, amado Mestre Jesus, amada Maria de Nazaré, nosso querido e amado Ministro Clarencio, espiritualidade, amiga e benfeitora, é com muito amor, dedicação, compromisso que nós estamos aqui desejando fazer o estudo da noite de hoje. Que possamos colocar os nossos raciocínios, o nosso coração, sobretudo o sentimento que temos para bem entender o que aqui estamos trazendo. Que o Senhor possa abençoar esse momento e nos ajudar ao longo desse estudo. Graças a Deus. Bom, como eu disse, hoje nós vamos, segunda-feira, nós vamos estudar o céu e o inferno. E o espírito que nós vamos trazer é Verger. Está no capítulo 6 do livro. Verger é considerado um criminoso arrependido. E eu gostaria que vocês observassem aonde vai aparecer no nosso estudo esse arrependimento de Verger. Então, o nosso estudo inicia-se assim. Para começar, quem Verger assassinou? Ele assassinou o arcebispo de Paris. Quando? Em 3 de janeiro de 1857. O Monsenhor Cibour, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Observem, o crime aconteceu no dia 3 de janeiro e ele foi executado no dia 30. Até o último instante, não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Então, nesse momento, nós entendemos que enquanto Verger tinha vida, ele estava reencarnado, ele não havia se arrependido. Agora, nós vamos passar para a evocação de Verger. É o próximo parágrafo. Está dizendo assim: evocado no mesmo dia da execução, ou seja, no dia 30 de janeiro, deu as seguintes respostas. Item 1, evocação. O que ele fala? Ainda estou preso ao corpo. Ou seja, o espírito dele estava ali preso ao corpo. Item 2, vem uma pergunta. Então, a vossa alma não está inteiramente liberta? E ele responde: não, tenho medo, não sei, esperai que torne a mim, não estou morto, não é assim? Então, nós observamos com essa resposta que ele já começa a ter um princípio de entendimento de que a morte não existe. Vamos passar para o item 3. Arrependei-vos do que fizestes? Foi uma pergunta feita para ele. E ele responde: fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Evocar-me-eis de outra vez. Então, ele já reconhece
que ele não poderia ter matado. Ele já reconhece uma questão complicada ligada ao caráter dele. Número 4, o item 4. Por que vos retirais? É perguntado para ele porque ele não deseja ficar ali. Ele quer ser evocado, de acordo com o item 3, novamente numa outra oportunidade, mas não mais no momento. Então é perguntado para ele, por que vos retirais? E ele responde, se o visse, muito me atemorizaria pelo receio de que me fizesse outro tanto. Qual é a referência que Verger faz aqui? Exatamente a pessoa a quem ele assassinou. O receio que ele tem é que esta pessoa que ele assassinou possa fazer algo contra ele. Então ele tem 2 receios. O primeiro, de ver a pessoa, o arcebispo de Paris. E o segundo é que esse homem que ele assassinou faça algo contra ele, contra o próprio Verger. Aí nós vamos para o item 5. Mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma está separada do corpo. Renunciai a qualquer inquietação, que não é razoável agora. E vejam a resposta que ele dá. Que quereis? Acaso sois senhor das vossas impressões? Quanto a mim, não sei onde estou. Estou doido. Ele dá uma declaração que nos leva a pensar que está faltando o quê? Um certo equilíbrio para ele. Quando ele coloca o estou doido, é que ele ainda está no momento de reconhecer-se naquele ambiente em que ele se encontra. Ele está numa situação buscando entender o que aconteceu. O primeiro passo ele até já deu, que nós vimos em itens anteriores. Que passo é esse? A morte não existe. Item 6. Esforçai-vos por ser calmo. E olha a resposta que ele dá. Não posso, porque estou louco. Esperai que vou invocar toda a minha lucidez. Então ele reitera novamente. É o segundo item que ele coloca, Falta equilíbrio. No item 6 ele fala que está doido. No item 7 ele confirma novamente que está louco e que ele quer essa lucidez para poder compreender esse momento que ele está vivendo. E aí vem o item 7. Se orasseis, talvez pudesseis concentrar os vossos pensamentos. Então, nós vemos nesses itens no 6 e no 7, não perguntas. Nós vemos o que? Estímulos para que ele se acalme. O primeiro estímulo foi direto, fiqueis calmo. E o segundo agora é lembrando da prece. Se orasseis, talvez pudesses concentrar os vossos pensamentos. E a resposta que ele dá, intimido-me, não me atrevo a orar. E aí nós podemos pensar, por quê? Por que Verger fica intimidado em orar? Por que ele fica numa situação até de receio, que nós pudéssemos dizer? Será que Verger sabe que ele foi contra as leis de Deus? Porque, lembremos, quando foi dada lá no início a introdução sobre o caso, Verger era um padre, um jovem padre, e ele assassinou o arcebispo de Paris. Por mínimo estudo que ele tenha feito, ele estudou as leis de Deus. E ele sabe que cometer um assassinato contra qualquer outra pessoa, está contra essas leis de Deus. E ele não suportou isso. Devido às humilhações que ele sofreu, ele cometeu esse ato impensado. E aí nós vamos para o item 8. Orai que grande é a misericórdia de Deus. Novo incentivo. É o terceiro incentivo consecutivo
primeiro para ficar calmo, o segundo, né, pedindo para orar, para que os pensamentos pudessem, né, se reorganizar, e o terceiro dizendo que a oração é a grande misericórdia de Deus, né? Não somente grande misericórdia de Deus, mas também é misericórdia de Deus. E aí coloca, oraremos convosco, né? Ele não irá orar sozinho. E ele responde, sim, eu sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus. Ele confirma. E no item 9 nós temos, compreendeis melhor agora a vossa situação? É uma pergunta. E ele responde, ela é tão extraordinária que ainda não posso apreendê-la. Esse extraordinário aqui, nós temos que buscar compreender o que se daria como extraordinário para esse espírito, né? Ele toma conhecimento quando acontece essa desencarnação de que a morte não existe, né? O que ele de repente acreditava como ser o correto, ele começa no plano espiritual a compreender outras situações. Que situações seriam essas? Essa que eu coloquei agora, da morte não existir. Ele ainda tem um receio, né, de ver o arcebispo, tem receio do que possa acontecer com ele, do que o arcebispo pode fazer contra ele. E ele começa também a reorganizar o pensamento mediante o que ele vai ver. Ele, nos próximos itens, vai trazer para nós essa situação. No item 10, vedes a vossa vítima, ou seja, o arcebispo, a resposta que ele dá, parece-me ouvir uma voz semelhante à sua, dizendo-me, abre aspas, não mais te quero, fecha aspas. Será talvez um efeito da imaginação? Aqui não fica claro para nós se em algum momento essa frase, não mais te quero, Verger, possa ter ouvido do arcebispo, em algum momento, né, para vir à mente dele, né? E depois ele continua, ele confirma novamente, estou doido, vou-lo asseguro, pois que vejo meu corpo de um lado e a cabeça de outro. Aqui também sugere, nós não sabemos, né, sobre a situação da desencarnação de Verger. Aqui no início coloca para nós que ele foi condenado à morte e executado, mas nos dá a tendência que é acreditar que foi o que aconteceu com ele, o corpo de um lado e a cabeça do outro. Continuando com Verger, com a fala de Verger, afigurando-se-me, porém, que vivo no espaço, entre a terra e o que denominais céu. Sinto como o frio de uma faca prestes a decepar meu pescoço, mas isso será talvez o terror da morte. Também me parece ver uma multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me compadecidos, com pena. E falam-me, mas não os compreendo. Então, confirma-se aqui no item 10 que Verger ainda encontra-se em um estado em que ele não reconhece direito o que está acontecendo. Ele não ouve o que os outros falam, né? Mas ele percebe que o olhar desses outros espíritos, né, é um olhar de pena para ele. Por que de pena? É uma das reflexões que nós temos que fazer. Ele foi contra a juiz de Deus, ele assassinando, né, uma pessoa, ele já tinha, de uma certa forma, algum esclarecimento de que não poderia fazer isso, mas ele não venceu a si mesmo. Mesmo ele tendo esse esclarecimento,
E nós vamos falar mais adiante sobre a consciência também. Mesmo ele tendo esse esclarecimento, ele não foi capaz de dominar-se, né? A humilhação foi tamanha para ele que ele assassinou o arcebispo. E nós vamos para o item 11. Entretanto, entre estes espíritos há talvez um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime. Aí a resposta dele: dir-vos-ei que há apenas um que me apavora, o daquele a quem matei. Mais uma vez se confirma o que nós falamos antes, né? Ele desencarna, mas ele tem dois receios: o de ver o arcebispo, né, a pessoa a quem ele matou, e do arcebispo ser capaz de fazer algo contra ele, né? Item 12. Lembrai-vos das anteriores existências, ou seja, das reencarnações que ele pode ter tido, né, que ele teve na realidade anterior a esta. E ele responde: não, estou indeciso, acreditando sonhar. Ainda uma vez preciso tornar a mim. Ou seja, o tempo precisa passar um pouquinho para ele se reorganizar e entender o que acontece ali com ele no plano espiritual. Item 13. Aí a evocação se dá 3 dias depois, tá? Reconhecei-vos melhor agora? Aí a resposta dele: já sei que não mais pertenço a esse mundo e não o deploro. Pesa-me o que fiz, porém meu espírito está mais livre. Sei a mais que há uma série de encarnações que nos dão conhecimentos úteis a fim de nos tornarmos tão perfeitos quanto possível a criatura humana. Então, só nesse item 13 nós já observamos a diferença que para Verger, né, fez 3 dias de evocação, né? Ele já sabe que não pertence a esse mundo, ele percebe que o espírito dele está mais livre, e nós entendemos aqui por que ele foi classificado como um criminoso arrependido. Por que ele está nesse capítulo 6, na segunda parte, capítulo 6, criminosos arrependidos, que ele já entende, né, que foi errado mesmo o que ele fez e que ele não deseja fazer isso, né? Como foi colocado aqui: pesa-me o que fiz. Item 14. Sois punido pelo crime que cometestes? Ele responde: sim. Lamento o que fiz e isso faz-me sofrer. Impressionante aqui esse esclarecimento, né? Porque não é ninguém que está punindo Verger. Ele mesmo, ele se sente de uma forma muito ruim. Foi muito complicado para ele ter feito isso, né? E aí aqui fica uma pergunta, né? O que nos acusa quando nós fazemos algo de errado? O quê? Será que é o outro que nos acusa? Ou será que somos nós mesmos, a nossa consciência? Item 15. Qual a vossa punição? Ele responde: são 3 punições, né? A número 1, ele responde assim: sou punido porque tenho consciência da minha falta e para ela peço perdão a Deus. A número 2, sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. E a terceira punição vem agora: sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso.
Então, a punição número 1 é que ele tem consciência da falta dele, foi errado. A punição número 2 é porque ele reconhece a descrença em Deus, a descrença dele em Deus, e que ele sabe que não pode abreviar os dias de ninguém, que ele tem que deixar todo mundo viver, ele não tem que parar a reencarnação de ninguém. Agora, a terceira é que eu acho impressionante, ele reconhece que ele impediu o progresso dele nesta reencarnação. E nós já sabemos, né? Que na próxima reencarnação ele vai ter que dar conta de toda essa situação pela qual ele passou, mas que antes dele passar, ele gerou. Continuando aqui no item 15, ainda na terceira, quando ele fala: sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência, que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Desiderato aqui, aspiração. Deixei-me dominar, ele está assumindo, veja bem, deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fiz. Aqui eu dou uma paradinha para nos reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos capítulos nós temos no Evangelho que nos estimula, né, a estarmos voltados para o bem, que nos estimula a sermos homem, mulher de bem, né, como está no capítulo 17, item 3, que nos estimula a deixarmos de lado, buscar ao longo da reencarnação, primeiro, reconhecer as nossas paixões e não fortalecê-las. Ao contrário disso, buscar deixar de lado situações que são relacionadas puramente à matéria. Nós temos que viver as situações relacionadas ao espírito, buscar isso, né? E aqui Verger, com esse depoimento, ele nos ajuda muito a refletir sobre essa situação. O que é referente à matéria e o que é referente ao espírito. Item 16. Qual a vossa sensação quando vos evocamos? Né? O desejo aqui é entender como o espírito se sente ao ser evocado. Aí ele já responde: de prazer e de temor, ou seja, são duas sensações. Ao mesmo tempo que ele sente prazer, ele também teme, ele tem receio. Por isso que não sou mal. Então ele já reconhece que de todo ele não é mal, né? Item 17. Em que consiste tal prazer e tal temor? A resposta de Verger: prazer de conversar com os homens e poder em parte reparar as minhas faltas, confessando-as. E temor que não posso definir, um quê de vergonha por ter sido um assassino. Se nós formos parar para pensar sobre o livro Céu e Inferno, analisar o depoimento de cada espírito, né, que vem, né, ao ser evocado, vem dar para nós vamos analisar assim, né? Uma das possibilidades eu gostaria de ser um criminoso arrependido? Eu gostaria de ser um suicida? É pegar a experiência de todos esses espíritos, tá? Não estou falando só dos criminosos arrependidos, né? Dos suicidas, não estou falando só nessa desencarnação complicada, ruim. A gente analisar também quando o espírito desencarna e se sente feliz.
para nós analisarmos a nossa reencarnação e pensar: estamos fazendo o correto? Estou dando o meu melhor nessa reencarnação para que, quando chegue o momento da desencarnação, eu tenha a possibilidade de estar bem? É uma situação que eu trago aqui, né, como reflexão. E não posso deixar de salientar que ele também sente o temor, porque ele tem vergonha de ter assassinado. E aí me passa pela cabeça o seguinte: ele foi um padre, né? Ele teve acesso a estudos, ele teve acesso ao desenvolvimento dos seus sentimentos. Ele pode ter lidado, né, também com a caridade. Não sabemos. Tá? Item 18. Desejais reencarnar na Terra, né, no planeta Terra? Ele responde: até eu peço e desejo achar-me constantemente exposto ao assassínio, provando-lhe o temor. Então, aqui é algo delicado. É como se ele tivesse na próxima reencarnação o desejo de observar se ele pode estar próximo, junto a uma situação parecida, mas ele não cair nesta questão, ele vencer na próxima reencarnação. E aí vem um comentário, né? Monsenhor Cibur, evocado, ou seja, o que foi assassinado, né? Disse que perdoava ao assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais que, posto estivesse presente a sua evocação, não se lhe tinha mostrado para lhe não aumentar os sofrimentos, porquanto o receio de o ver já era um sintoma de remorso, era já um castigo. De certa forma, né, o Monsenhor Cibur, ele teve até um ato de caridade, uma vez que ele percebeu que se ele se mostrasse, poderia complicar a situação de Verger, pelo temor que ele poderia ter em função do Monsenhor, ele achar, né, que o Monsenhor poderia fazer algo contra ele. E aí vem uma pergunta: o homem que mata sabe que ao escolher nova existência, nela se tornará assassino? A resposta: não. Ele sabe que escolhendo uma vida de luta, tem probabilidade de matar um semelhante, ignorando, porém, se o fará, pois está quase sempre em luta consigo mesmo. Essa observação colocada aqui serve não somente para esse exemplo, né, do assassinato de alguém, como outras situações que nós podemos ter erradas, né, complicadas na nossa reencarnação. Não significa que nós iremos falhar. Significa que nós iremos passar por aquela situação e nós podemos vencer. Vai depender do quê? Da vontade firme que nós temos, nosso espírito, né? Nós, enquanto espírito, a vontade firme que nós temos em ser um homem de bem, em ser uma pessoa, né, voltada para a ocupação útil, né, que é o trabalho, a definição de trabalho é toda ocupação útil, a vontade de tratar bem todas as pessoas em nossa vida de relação, a vontade de termos bons sentimentos, de calarmos na hora em que estamos em desequilíbrio. Então não significa aqui no caso que ele vai se deparar com aquele momento em que ele pode assassinar alguém e ele vai sucumbir. Não, ele pode vencer. E a quem ele estará vencendo? A si mesmo. A situação foi colocada e ele não matou, ele não assassinou. Ao contrário disso, ele conseguiu vencer a si próprio, não agindo no mal novamente. A situação de Verger ao morrer é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Não
se verificando bruscamente a separação, eles ficam como aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada por desnecessária ao seu remorso. Ele já estava arrependido, não precisava mais, né? Mas outros espíritos, em circunstâncias idênticas, são constantemente acossados pelo olhar das suas vítimas. A enormidade do delito, né? Ou seja, com a enormidade do que Verger fez, Verger acrescentara a agravante de se não ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para a eterna condenação. Mas logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma e, repudiando o passado, deseja sinceramente repará-lo. Nós vimos isso através, em todas as respostas que ele deu. Ele não se arrependeu em vida, mas encontrando-se no plano espiritual, ele encontra-se arrependido. A isso não impele a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas o alarme dessa consciência desprezada durante a vida e que ora se lhe faz ouvir. É a consciência, alertando do que ele fez. E alerta a todos nós, não é só a Verger. Por que não considerar valioso esse arrependimento? Por que admiti-lo dias antes como salvante do inferno e depois não? E por que finalmente o Deus misericordioso para o penitente em vida deixaria de o ser por questão de horas mais tarde? Fora para causar admiração a rápida mudança, algumas vezes operada nas ideias de um criminoso, endurecido e impenitente até a morte, se o trespasse lhe não fosse também bastante, às vezes, para reconhecer toda a iniquidade da sua conduta. Foi importante ele passar por isso. Contudo, esse resultado está longe de ser geral, o que daria em consequência o não haver espíritos maus. O arrependimento é muitas vezes tardio e daí a dilação do castigo. E aqui eu paro para a gente poder refletir um pouco, Em que momento se dá esse arrependimento? Eu fiquei pensando se Verger não estivesse arrependido. Para começar, ele não estaria nessa classificação de criminosos arrependidos e estaria numa situação muito mais complicada, Ele teria que galgar aí degraus para chegar ao arrependimento, Para buscar uma situação melhor do que a que ele se encontra. E é o que todos nós passamos. Que a gente possa, nessa reencarnação, avaliar diariamente o que nós fazemos de certo e errado. E o que nós fazemos de errado, nos arrependermos. E aquela velha frase, enquanto estamos a caminho. Último parágrafo. A obstinação no mal em vida provém às vezes do orgulho de quem recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito à influência da matéria, que lançando-lhe um véu sobre as percepções espirituais, o fascina e desvaira. Eu fico pensando, quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, mais esse véu descortina a situação espiritual, descortina esse plano espiritual para nós. Então, para nós refletirmos, temos que aprender com esse livro Céu e Inferno o que esses espíritos passaram, aproveitar esse conhecimento
para que não aconteça conosco. Dando continuidade, roto esse véu, súbita a luz o aclara, e ele se encontra senhor da sua razão. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um progresso moral realizado, que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar. Ao passo que a persistência mais ou menos longa do mal, depois da morte, é incontestavelmente a prova de atraso do espírito, no qual os instintos materiais atrofiam o germe do bem, de modo a lhe serem precisas novas provações para se corrigir. E essas novas provações, nós sabemos como é que elas virão, em novas reencarnações. O nosso estudo sobre o Espírito Vergé acaba aqui e eu aproveito o momento para fazer a nossa prece final. E eu vou iniciar assim: amado Pai, amado Mestre Jesus, amada Maria de Nazaré, espiritualidade amiga e benfeitora da nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Irmão Clarencio, que tanto nos sustenta, nos ampara, nos dá o melhor para que nós tenhamos bons sentimentos, nós tenhamos estudo, mas sobretudo, Senhor, para que nós aprendamos a nos amar verdadeiramente. Gratidão pelo estudo de hoje, gratidão pela oportunidade das nossas reencarnações, oportunidade de pertencer a uma casa espírita que tanto nos dá, nos acolhe, mas sobretudo nos ensina. Gratidão ao irmão Clarencio, que nos ajuda a cada dia que passa buscarmos sermos pessoas melhores. Fica conosco, Senhor, porque nós muito precisamos de Ti. Graças a Deus.